Olá, galera do Odatec, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Soatman, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos pegar uma onda no descritor que pede que você encontre o tema do texto. E aí, fácil demais? Vem comigo nessa onda! Identificar o tema de um texto. É isso o descritor. Exatamente esse o descritor, simples e direto. E o que você precisa saber o que é tema. Você já deve ter visto em outro lugar o descritor que diz assim, identificar a finalidade de um texto. E aí você pode pensar, tão parecido, professor, é a mesma coisa? É não, finalidade é o para quê. E o tema, o que será? Gente, tema é o assunto principal do texto. É sobre o que o texto está falando. Tudo bem? Então, professora, se eu ler um parágrafo só, eu já sei do que se trata, qual é o tema? Não, não é? A gente sabe que tema, como assunto principal do texto, ele precisa estar presente no texto todo. É isso que diferencia assunto principal de assunto secundário. Assunto secundário é bem pontual, são os exemplos que a gente utiliza, as citações que a gente utiliza para colaborar com o nosso texto, para corroborar a ideia, né, o assunto principal do texto. Assunto principal precisa estar presente do início ao fim. E aqui a gente sabe que tema e assunto principal é a mesma coisa, tá? Então, quais são as dicas para esse descritor? Você se sair bem em questões com esse descritor. Leia com atenção, tá? Tudo você precisa ler com muita atenção. Observe o título e as palavras que mais se repetem. Eu já falei isso aqui, galera. O título dá a dica pra gente. Então, a partir do título, a gente já sabe do que vai tratar o texto, certo? Pergunte sobre o que o texto fala. Não é para perguntar para alguém, não, tá? É perguntar para você mesmo. Quando depois que você lê, você vai se perguntar sobre o que o texto falou, tá, gente? É muito importante. E veja qual é a ideia. Qual ideia aparece do começo ao fim, porque isso sim é assunto principal de um texto. E como esse descritor é bem direto, bem objetivo, vamos à questão que daqui a pouco eu comento mais um pouquinho. Leia o texto abaixo e responda. Texto. Ai, que sono! A cabeça fica pesada, os olhos não param abertos, os movimentos se tornam vagarosos. Aos poucos você vai se desligando de tudo e quase nem ouve mais a TV nem as vozes das pessoas ao redor. Está na hora de ir para a cama. Dormir é gostoso, tanto que dá maior preguiça para acordar de manhã. Cair no sono também é importante para a saúde, porque ajuda a descansar e recarregar as energias. Além disso, enquanto dormimos, muitas coisas acontecem em nosso corpo. Os sentidos funcionam, mas o cérebro reage menos aos estímulos. Porém, se você tiver uma sensação na pele ou sentir um cheiro, isso pode influenciar seus sonhos. As pálpebras se fecham para evitar a entrada de luz. Nós somos programados para descansar quando está escuro. A respiração fica mais lenta. Com os órgãos funcionando devagar, precisamos de menos oxigênio. Os ouvidos praticamente se desligam. Só ouvimos sons bem altos, como o do despertador tocando. O organismo libera maior quantidade de substâncias que estimulam o crescimento e renovam as células. A temperatura do corpo cai e sentimos um pouquinho de frio. Um texto aí retirado da revista Recreio. E aí a questão diz, qual é o assunto desse texto? É o momento certo para se deitar? Letra B, o funcionamento do corpo durante o sono. Letra C, a redução da respiração à noite. Letra D, a queda da temperatura corporal ao dormir. E aí, gente? Já sabemos que assunto é assunto principal, não é? O assunto do início ao fim é aquele que a gente chama de tema. Beleza? Então, qual é a resposta correta? Letra B, o funcionamento do corpo durante o sono. Ah, professora, errei, coloquei aí a letra D, a queda da temperatura corporal ao dormir, porque eu vi isso no texto. Você não está errado, você viu isso no texto.
Mas isso aí não é a ideia que se repete do início ao fim. A queda da temperatura corporal ao dormir é um assunto secundário, é um exemplo que ele utilizou para falar do funcionamento do corpo durante o sono. E o título já diz, ai que sono, o título diz. Então já temos uma dica logo no título de qual assunto principal a gente está tratando, de que tema estamos falando, tudo bem? Agora aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e continue treinando sobre questões sobre esse descritor, beleza? É isso, pessoal, e eu te encontro na próxima aula. Tchau, tchau!